Oi, eu sou o pastor Gabriel. Nós vamos continuar a nossa série de estudos. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série sobre interpretação bíblica, sobre como nós podemos estudar a Bíblia e entender. E hoje eu quero que a gente preste atenção em um texto muito conhecido e também muito usado, muito ensinado em diversas situações. É aquele texto lá do apóstolo Paulo que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Nós vamos usar alguns dos elementos que nós conhecemos, tanto na nossa primeira aula sobre princípios gerais, quanto na outra aula que nós falamos sobre gêneros de interpretação. E nós vamos ver como essas informações nos ajudam a entender o real significado do texto. Então vamos lá? Você pode pegar a sua Bíblia, se você quiser acompanhar. Esse texto está lá em 2 Coríntios. Então, vamos relembrar um pouco então aqueles princípios que nós comentamos? Então, nós falamos de uma interpretação simples e normal. Uma interpretação que seja contextual, leve em conta aquilo que está acontecendo ali, que seja progressiva, considere a progressividade da revelação, e gramatical. Deus se revelou num texto, num livro, na Bíblia, e nós vamos então estudar esse livro, estudar a Bíblia. E aí a gente vai ter aí, eu vou citar 3 passagens que são bem clássicas, que a gente ouve, quanto mais tempo de igreja você tem, mais você vai ouvindo nas mais diversas situações. Então, coisas difíceis de entender da Bíblia. Então, o que a gente diz? Olha, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas são nossas. Tem outro também, que é aquela passagem coringa, que ela fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, você usa tudo que você precisar, você pode usar esse versículo. E esse, né, que é foco do nosso estudo hoje, que é a letra mata, que está lá em 2 Coríntios. E quando geralmente que a gente ouve, principalmente esse último versículo, é quando alguém busca a palavra de Deus, quando alguém deseja estudar a palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, e às vezes a gente tem aquelas advertências, olha, cuidado, hein? A letra mata, mas o espírito vivifica. E geralmente elas estão ligadas com essa afirmação, né? O uso desse versículo, ele traz esse ensino dele. Qual que é o ensino? De que estudar muito faz mal. Então, a gente não deveria buscar tanto assim estudar a Bíblia, mas buscar o Espírito, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro, então, fazer uma análise aí do gênero literário. Lembra que a gente comentou? Então, onde é que está esse texto? Lá em 2 Coríntios, então, ele é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para os coríntios. A gente sabe, então, que ele já tinha escrito pelo menos outra carta, além de talvez alguma outra que há até menção no livro, mas vamos nos ater a isso. Era uma carta de Paulo. Dentro daqueles gêneros, o gênero que mais vai se encaixar é a exposição. Então, o que acontece na exposição? Tem aí 3 características dela. Exposição, ela vai expor um argumento, ela vai ter uma explicação bem cuidadosa e ela vai estar organizada com fluxo lógico. Então vamos lá. A gente já está vendo quem escreveu, para quem escreveu, analisando um pouco do contexto, vendo qual é o gênero. Então, para a gente entender melhor, não adianta a gente ficar só limitado a essas informações. A gente vai precisar olhar no texto. Esse é um texto que eu escolhi porque ele é bem tranquilo da gente entender o que ele quer dizer. Porque esse pedaço que diz a letra mata, mas o espírito vivifica, é o final de um versículo. Quando a gente lê o versículo todo, a gente vai perceber que o ensino ele vai ficando mais claro. E aí o que a gente tem que levar em conta? A lógica que o apóstolo Paulo usou para explicar aquele argumento. Então vamos lá? Olha o que diz o texto. O qual, está falando de Deus, né, no versículo anterior, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, olha o que o contexto está nos dizendo. Paulo está falando com eles e está falando sobre a nossa condição. Nós somos ministros. E aí, o que nós ministramos? Nós ministramos uma nova aliança. Então, ele está estabelecendo 2 alianças. Essa aliança que ele está falando que é a nova, e aí está falando de uma outra que não é. Então ele vai estabelecer uma aliança que é da letra e uma que é do espírito. Uma aliança que é da letra e mata, e uma aliança que é do espírito e vivifica. Então olha só, vamos lá, usando um outro princípio de interpretação, que é da Escritura interpretando a própria Escritura. O mesmo apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7,
ele vai ter vários versículos ali, uma grande passagem, que vai falar sobre o pecado e sobre a lei, sobre o que o pecado e a lei causavam dentro do coração dele. Então, olha o que ele diz lá em Romanos 7, versículo 5. Apóstolo Paulo, hein? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha o que ele está falando. Lá no passado vivia na carne. Tinham as paixões pecaminosas. O que a lei fazia? A lei criava a paixão pecaminosa? Não. O que a lei fazia? Qual é a expressão que ele usa ali? Ele põe em realce, ele destaca o pecado. E aí, o que ele destaca? O que o pecado faz. O que o pecado faz? Ele opera nos membros, opera dentro de nós, para frutificar para a morte. Então, o pecado nos leva para a morte. E nos leva, não apenas num sentido histórico que nós encontraremos a morte, mas que os atos pecaminosos, eles usam o nosso corpo, que deveria trazer glória para Deus e deveria trazer vida, mas ele faz com que o nosso corpo produza morte. Então, o que a lei faz? E aí, nós temos que pensar na lei. A letra da lei, ela é uma lente de aumento que ela revela o quanto eu sou mau e pecador. É por isso que ela vai levar à morte. Não porque ela me mate, mas porque ela revela a morte que há dentro de mim, e a letra, ela realça. A letra da lei, ela mostra. Então, a letra da lei vai me mostrar o tamanho da minha desobediência. Então, esse é o argumento de Paulo lá em Romanos. Como é que esse argumento se junta com esse argumento aqui em Coríntios? O que ele diz? Ele diz que a letra da antiga aliança mata, mas a nova aliança traz vida. Então vamos fazer um comparativo entre as informações da antiga e da nova aliança. Então nós estamos falando de duas alianças. A primeira aliança da lei e a segunda do Espírito. Então a aliança da lei, da letra, é uma aliança antiga. A do Espírito é a nova aliança. Você pode ir acompanhando aí. A antiga aliança, ela foi escrita nas tábuas de pedra. Lá, lembra? Lá em Moisés, os 10 mandamentos foram escritos na pedra. E a nova aliança, o que a Bíblia nos diz? Que ela vai estar escrita no coração. O que a letra faz? Ela realça o pecado. O que o Espírito faz, a aliança do Espírito? Ela justifica o pecador. Aonde está a aliança da letra? Está na lei do Antigo Testamento. E a nova aliança, a aliança do Espírito, está no Evangelho. Então veja, o que Paulo está dizendo? Existem duas alianças. Uma é a aliança que foi feita pela letra. A outra é a aliança que foi feita pelo Espírito. Uma realça o pecado e traz morte. A outra, ela justifica o pecador e ela traz vida. Então, quando ele diz, a letra mata, o Espírito vivifica, ele está dizendo, a antiga aliança da lei, escrita com letra em tábuas de pedra, conduz à morte, mostra a nossa morte. A nova aliança, a aliança do Espírito, escrita nos nossos corações, ela traz vida. O ensino que ele está falando não tem nada a ver com estudar ou não estudar a Bíblia. Não tem nada a ver com buscar o conhecimento de Deus. Não. Ele está dizendo que quem tentava cumprir a lei nunca conseguiria. Ia morrer, porque a lei ia mostrar o que estava dentro. Mas aí, essa nova aliança que Deus estabelece, ela não está baseada em obediência à lei, mas ela está baseada na ação salvadora de Deus em nosso favor. Então, concluindo, nós temos aí dois ensinos nesse texto. Esse ensino, que talvez você já até tenha ouvido falar. Estudar é prejudicial para a vida cristã e piedade. Então diz, olha, não adianta ficar estudando não. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar Deus. Essas coisas não são ruins. Na verdade, nenhuma dessas. Mas elas não são uma ou outra. Olha, ou você estuda ou você busca Deus. Ou você estuda ou você ora. Não, elas são complementares. E quando a gente estuda, quando a gente busca o conhecimento de Deus, naturalmente, Deus vai nos ensinando. E ele vai trazendo e vai despertando em nós esse desejo por conhecê-lo, por buscá-lo, por falar dele para as outras pessoas. Eles estão completamente ligados. Então, estudar é prejudicial para a vida cristã e piedade? Não! Estudar não é prejudicial para a vida cristã e nem para a piedade. Na verdade, se você estudar a palavra de Deus,
efetivamente a palavra de Deus, você vai ser ensinado pelo próprio Deus e você vai crescer em graça, crescer em sabedoria. Mas então qual é então o ensino que ele está dizendo? Esse texto está dizendo que somente o evangelho pode trazer vida. A obediência a mandamentos, a regras, não pode nos trazer vida. Então, esse sim é o ensino que o texto está trazendo. Olha que perigo, gente. Nós, se não estivermos atentos ao contexto e olharmos o que o texto está dizendo, nós vamos dizer uma coisa que o texto não disse. O texto diz que estudar é prejudicial? Não, o texto não diz. Mas a gente muitas vezes diz isso porque a gente não olha, não focamos, não prestamos atenção, não estudamos com atenção aos detalhes. Então, esse foi só um pequeno exemplo. Um exemplo bem simples, bem tranquilo para a gente entender, para você entender, para eu entender também. E o meu desejo é que você, olhando para isso, seja encorajado. Que você veja, será que tem alguma outra passagem? Será que tem algum outro ensino que às vezes eu sempre ouvi, às vezes eu repeti? Eu posso ter ensinado um monte de gente aquilo e eu não sei se realmente era aquilo o ensino daquele texto. Então, nós podemos usar a Bíblia para uma coisa que ela não foi criada para isso. A gente pode usar ela para ao nosso próprio favor. Então, o que eu quero que a Bíblia diga? Eu quero que a Bíblia diga isso, isso e isso. Então, você vai lá, vai pegar, vai mexer até você conseguir tirar aquilo. Mas não é isso. A interpretação da Bíblia, ela faz o contrário. Não sou eu que vou dizer para ela, não sou eu que vou trazer o significado. Não, é ela que me diz, é ela que me ensina. Ela, como ferramenta de Deus, o Espírito de Deus vai me iluminando. Lembra que a gente falou disso, da iluminação? O Espírito de Deus vai me iluminando. Eu leio a Bíblia, eu conheço, e esse mesmo Espírito vai. Veja, estudar a Bíblia vai te levar para mais longe de Deus? De jeito nenhum. Agora, se você estiver estudando algo que não seja a Bíblia, ou seja, você olha para a Bíblia e você só escolhe aquelas coisas que você quer. Ou então você lê um livro aqui, lê um livro ali. São muito bons ter livros, a gente falou sobre livros. Mas você não tem que focar o estudo no livro. Os livros, eles vão te indicar, eles vão te ajudar a estudar a própria Bíblia. Estudando a Bíblia, gente, a Bíblia vai produzir vida em nós. Não tem outro caminho que não seja de produzir vida, de mostrar. E se, mesmo aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia, se elas buscarem a Bíblia, estudarem a Bíblia, procurarem a Bíblia, como já aconteceu ao longo da história com muitas pessoas, se elas procurarem a Bíblia e se elas buscarem com sinceridade entender o que a Bíblia diz, eu tenho certeza, elas vão surpreender. Se você está procurando em outras fontes, se você está buscando, procure a Bíblia, leia a Bíblia. Não precisa conversar com ninguém se você não quiser. Olha, você não gosta de igreja, você não gosta de pastor, não tem problema. Você não tem problema. Leia a Bíblia. Mas faça como um autor costuma dizer: não leia a Bíblia a seu favor, leia a Bíblia contra você. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E assim nós vamos encerrando esse nosso tempo aqui e nós nos vemos no próximo sábado, o nosso próximo estudo. Um grande abraço, que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a sua família.